Vamos iniciar, então, a nossa atividade da noite, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a oportunidade que Ele nos coloca de estarmos aqui unidos num único objetivo, de amor e carinho entre todos. Vamos, então, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom. Maravilhoso momento, né? Somos envolvidos numa paz interior muito grande. Vamos também registrar o nosso agradecimento a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que nos assiste, nos ampara e traz o conforto a todas as nossas necessidades. Que Jesus abençoe a todos e a todos presentes na nossa reunião de hoje. Muito bem, hoje nós vamos falar, a lição é número 3 do Fonte Viva, e ela tem o título de A Grande Romagem. E Emmanuel nos traz, nesta lição, nesse estudo, uma demonstração de fé, a fé de Abraão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso está na carta que Paulo fez aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Então nos diz assim, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Né? Então, aqui já nos demonstra, já nos alerta da fé fervorosa que tinha Abraão. Né? E os caminhos que ele percorreu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A fé, a confiança que Abraão tinha em Deus, em Jesus, né? E a confiança que ele recebeu de Deus, né? Que ele foi agraciado com essa confiança de Deus. Né? E ele foi, inclusive, colocado, Abraão, como sendo o pai da fé. Sua esposa, Sara, né? E ele tinha uns caminhos maravilhosos. E ele acreditava que Deus era único, Deus era uno, né? E, e ele, nós sabemos e temos a certeza de que realmente há só um Deus. Nós sempre dissemos isso, sempre falamos, né? Não há outro, né? E a fé que Abraão trouxe com ele se espalhou e continua até hoje, essa fé fervorosa. Porque, na verdade, Jesus, ele não é palpável, ele não é uma coisa, é um ser, um espírito que nós cremos e acreditamos e temos fé, né? E o louvamos, né? Por tudo que ele nos fez. E Abraão passou por provas, por situações, né? Que eles eram já velhos, ele e a esposa Sara, e Jesus o chamou e apresentou a ele dizendo que a descendência dele seria mais numerosa que as estrelas do céu. Porque Abraão e Sara não tinham filhos até então, e já estavam velhos. Mas
Após essa conversa de Jesus, na velhice, Sara concebeu um filho, que era considerado estéril. Então, pela fé, pelo carinho que eles tinham, Jesus foi construindo este caminho de fé e de solidez, né, perante Jesus. Que esse filho de Abraão se chamou Isaac. Né? Mas vamos ver a nossa lição, o que Emmanuel nos traz de orientações. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abrão, à sublime herança que lhe é destinada. Né? Então, nós que estamos na fé em Jesus, na fé em Deus, somos aprendizes do Evangelho. Né? E nós seremos chamados como Abraão foi, que nos trará o que nos é destinado, aquilo que nos será possível ter. A conscrição atinge a todos. Né? O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia aonde queria chegar, para onde queria, qual era o caminho que ele devia ter. Né? Mas a fé dele era forte, perseverante. Né? E a conquistão de todo, quer dizer, o alistamento de todos nesse objetivo era grande. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Então está aí o que Emmanuel está nos aconselhando. Ergamos os nossos corações, né? Colocamos o amor de Jesus dentro de nós e partimos. Vamos em frente. Né? Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus, é Cristo Jesus. Então, nós atuamos, trabalhamos, lutamos, fazemos os nossos atos bem feitos, dentro do amor, da fé e da caridade, que Jesus nos ensinou desta forma. Para quê? Para que estejamos mais próximos dele. Esse é o nosso grande objetivo, estar próximos de Cristo Jesus. Né? Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Então, vejam, aí está Emmanuel nos colocando o que nós teremos no nosso caminho. O nosso caminho para chegar até Jesus não é fácil, não será fácil. Nós teremos muitos contratempos. Né? Ele coloca aqui espinheiros da calúnia, pessoas que irão caluniar contra nós, né? Que vão tentar nos abater. Né? A incompreensão de muita gente contra nós, porque aquele que se torna bondoso, caridoso, ele é estranho para a sociedade, né? Será incompreendido. Então enfrentaremos essas situações. E as lágrimas que nós derramaremos pelas situações difíceis que nós vamos encontrar, né? Que nós estaremos entre as nuvens interpostas entre nosso pensamento e o céu, até as nuvens, né? A gente fala sempre assim,
uma nuvem negra que pousou na minha cabeça. A gente não diz essa frase? Né? E que se interpõe entre nós e a relação do bem, a relação do amor, da fé, né? Na nossa convicção de que nós temos Deus juntos de nós. Então, estes são os caminhos difíceis que nós encontraremos, né? E a resposta insolúvel. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. O que é isto que ele está nos colocando aqui? Hã? A nossa redenção, a nossa mudança interna, que a gente tem que partir de nós, a nosso autoconhecimento, aquilo que a gente sempre fala, sempre diz, o nosso autoconhecimento, né? Para que a gente possa, sem esmorecimento, trilhar o caminho e ser vitorioso, né? Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Então vejam, nosso suor intensivo, amanhã a nossa responsabilidade, né, de fazer o bem, fazer certo, né? E o sofrimento em seguida é a solidão. Então vejam que os caminhos não serão fáceis, não é? Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para adiante, pelo menos alguns milímetros. O que ele dá a ideia para nós? Que nós temos que sempre olhar para frente, caminhar para frente, em direção ao que nos espera, o futuro, né? Sabemos que, se estamos agindo corretamente aqui, nós não teremos dificuldades lá na frente, não é verdade? Abre-se, abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Então está aí, né? Nos nossos caminhos, nós teremos essas dificuldades. Então nós temos que vencer os desertos que surgirão à nossa frente através de sentir aqueles momentos aonde a gente vai se achar sozinho, né? A ideia do deserto é essa, que é um local que a gente se sente sozinho, sem amparo, né? Não esmoreça. Ele coloca isso bem claro, não esmoreça. Siga em frente. Supere as dificuldades, supere as dificuldades. Por quê? Todos nós temos dificuldades no nosso dia a dia. Cada um tem a dificuldade necessária ao seu aprimoramento, à sua perfeição. E é isso que nós buscamos, ser perfeitos. Varando nevoeiros, nevoeiros no sentido da escuridão, sem a gente estar enxergando nada. Hã? Estamos à deriva, não é verdade? Não sabemos aonde estamos pisando, mas temos o que dentro de nosso coração? A fé em um Cristo, Jesus, que nos salvou, não é? Eliminando os obstáculos. Todos nós temos os obstáculos a superar, não é verdade? E aí vamos eliminá-los, não é isso? Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Até tem um parênteses para colocar nessa frase.
Abraão obedeceu sem saber para onde ia, né? Jesus, quando teve uma conversa com Abraão, pediu a ele que sacrificasse o seu filho. Abraão, Abraão titubeou nesse momento, com o pedido que Jesus lhe fazia, mas perante a confiança que ele tinha e a fé que ele tinha em Jesus, ele achou, não, eu estou em boas mãos, eu tenho fé e tenho confiança em Deus, né? E se preparou para executar o pedido que havia sido feito, né? E Jesus, com essa aprovação que passou para Abraão, viu que a fé de Abraão era inabalável. Ele confiava cegamente em Jesus, confiava nos seus desígnios, né? Então, Jesus, no momento exato, não permitiu que Abraão fizesse isso, né? De sacrificar o filho, Isaac, né? Colocou uma ovelha no lugar. Então, aí, inclusive nessa historinha, existe até um parêntese que compara-se o Isaac com Jesus, porque Deus colocou Jesus, o seu filho, em nós e o sacrificou, o levou à cruz, mas o ressuscitou em salvar os nossos caminhos, salvar a nossa vida, os nossos pecados, né? Então vejam, esse exemplo que Abraão deu de fé inabalável é muito claro. O que a mensagem que nos traz, Emmanuel, sobre esta situação do, do Abraão, da fé que ele tinha em Jesus e a convicção que ele tinha de que Jesus era único, Jesus era um só. E o que o Jesus dissesse era a razão e era a verdade, né? Olha lá, o conselho a nós agora. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição, né? O que ele está trazendo para nós dias aqui? A nossa ressurreição. O que é a nossa ressurreição? É a nossa morte, que tanto a gente fala. A nossa, a nossa passagem para a nossa verdadeira vida, não é? Aonde nós vamos desfrutar de todas as sementes que nós plantamos aqui. Então, aquele que foi, como nós estudamos há pouco tempo, o homem de bem, que gerou o amor, gerou a confiança em Jesus e levou isso aonde quer que seja, carregando os desígnios que Jesus nos preparou, este estará com o futuro, a paz e a felicidade garantido, né? Sabemos que não é fácil construir isso. Às vezes, precisamos retornar várias vezes, como nós temos aí inúmeros retornos, mais de 70, né? Então, precisamos a todos os dias, a todos os momentos, ir construindo e avançando os nossos caminhos, para que a gente possa superar todas as dificuldades e corrigir tudo aquilo que nós temos no passado para realizar e colocar nos trilhos, não é verdade? Porque nós sabemos que nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para trabalhar em favor de nossos irmãos,
em favor do próximo, em favor de nossa família, não é? Por quê? Em nossa família estão os nossos desafetos. É onde nós temos que amadurecer e crescer junto da fé e do amor, superando todas as dificuldades. Então, está aí o grande exemplo que Emmanuel nos traz sobre a fé que Abraão tinha, né? A fé que ele desfrutou na sua passagem entre nós. Então, vamos pensar nisso, vamos realizar um pouco mais, sermos mais perseverantes, perseverantes conosco mesmo. Eu sei que às vezes as situações no dia a dia não deixam que você realize coisas que deveriam ser realizadas para o seu bem próprio, não é? Mas pense no exemplo de Abraão, a fé inabalável que Abraão tinha perante Jesus, né? Isto tudo está ali na carta aos Hebreus, nesses exemplos, nesse capítulo 11. Vale a pena a gente dar uma estudadinha e dar uma lida. Para quê? Para que a gente amadureça mais, para que a gente adquira conhecimentos e evolua, para que a gente supere todas as nossas dificuldades. Muito bom. É isso, pessoal, a lição de hoje sobre esse exemplo de Abraão, a fé. Agora, então, vamos bater o nosso papo, vamos trocar as nossas ideias. Está aberto o microfone para vocês. Dona Timar, Sim, dona Serena. nós sabemos que Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele saiu com sua gente sem destino e caminhou pelo deserto da Síria, sofrendo todo tipo de dificuldade. Mas ele continuou, pois tinha Deus no coração e finalmente chegou ao seu destino, em Canaã, no povoado de Siquém, onde estabeleceu o seu povo e pregou o amor, a caridade e a palavra de Deus, onde daí surgiram as nossas religiões. Agora, nós façamos como Abraão, abrir o nosso coração e seguir um caminho que, por certo, não será fácil, pois encontraremos muitas pedras e muitos espinhos. A jornada será difícil, será preciso muita fé em Deus para chegar ao destino onde plantaremos o amor, a caridade e os ensinamentos do Evangelho. Mas nós sabemos, então, que Jesus, ele mostra para todo o seu filho um caminho. Cabe a nós segui-lo e tornar possível chegar ao destino e pregar a palavra de Deus. É isso mesmo que a senhora colocou. Ele saiu sem destino, não sabia para onde ele ia, né? Mas ele tinha a única certeza no seu coração. Ele estava com Jesus, né? Essa é a única certeza que ele tinha quando ele atravessou o deserto para chegar até Canaã, né? Muito bom, isso aí. Quem mais quer falar? Eu gostaria. Sim, pode falar. Então, que nem o próprio texto já fala, né? A fé de Abraão, por ser chamado, né? E recebeu o chamado de Deus, né? Assim ele obedeceu para uma terra prometida, né?
Ele deixou tudo na sua vida, né? Tudo, e seguiu caminhando com Jesus. Jesus nos mostrando os caminhos com a qual ele tinha que seguir, né? Teve várias passagens. Ele viveu em barracas, né? Pela vida, no deserto, seguiu os desertos todos e passando por vários caminhos tristes até, mas ele tinha muita fé, por ser um homem de fé, né? Ele chegou, embora ele acreditando, né? Claro, ele tinha muita fé, a fé dele era fervorosa. Então, ele seguiu, esperando na promessa de Deus, a qual Deus prometeu, né? Ele acreditou que estava indo em direção a uma cidade celestial, na qual ele recebeu de herança, na qual ele saiu sem saber para onde ir, mas a fé dele habitou pela promessa da terra, né? Tendo fé em Cristo. É assim a história, né? Quem tem fé em Cristo tem jeito especial de lidar com a vida, compreender o que está marcado pela graça de Deus. Quem tem fé, como vimos em Homem de Bem, fazemos as pazes com o nosso passado. É o que temos, são memórias com a nossa caminhada de fé em Cristo. A fé é assim, quem tem fé de entender os conhecimentos importantes para a nossa caminhada, nossa evolução, para o nosso crescimento de vida. É a realidade do amor na qual se movimenta em direção ao reino de Deus. A nossa responsabilidade de seguir no caminho do amor e seguir com os obstáculos são meras passagens nas nossas dificuldades. Por serem ou não ser perfeito, né? Ele entendeu assim, né? Que seguindo Jesus à terra prometida, ele chegaria no seu reino celestial com Jesus. É assim que eu entendi. Obrigada. Ok. Quem mais quer falar? Posso falar daqui mais? Tereza? Pode, Tereza. Eu entendi assim, que, como diz o texto, Moisés foi chamado por Deus para ele sair onde ele estava para encontrar a terra prometida. Só que ele não sabia o caminho, né? Ele não sabia onde ele iria chegar. Mas a sua fé, a sua confiança em Deus era tão grande que, apesar de todas as adversidades do caminho, os problemas, as divergências, ele continuou, porque ele sabia que Deus ia mostrar que caminho ele tinha que seguir. E nós, hoje, né, depois de todo esse conhecimento, a vinda de Jesus, nós já sabemos aonde nós queremos chegar, que é chegar em Jesus Cristo, né? Como diz o texto, que apesar das adversidades que nós iremos encontrar, as dificuldades, né? Por nossos próprias falhas e erros, de tantas encarnações e reencarnações, né? Que nós estamos aqui, tanto é que ele fala, se você não pode dar 2 passos, que você dê 1 milímetro de passo.
Porque isso é o que é o importante, é o seu autoconhecimento e você tentar acertar, né? Se corrigir, não acertar, se corrigir. E isso você, como você bem disse, é através da autorreflexão, da gente se analisar, da gente poder entender o que estamos acertando, o que precisamos melhorar. Sabemos, como ele diz, nada é fácil. Por isso que mesmo que seja pequenos passos, é o mais importante, porque você está acordando, você está se libertando daquelas amarras, né, que a gente vem, né? E como a gente já sabe, a gente já tem o conhecimento da palavra de Jesus. E essa fé que nasce em nós, né, que muitas vezes fica ali dentro adormecida, faz com que a gente aumente a nossa fé, o nosso amor, a nossa compreensão, e faz com que a gente avance cada vez mais. Foi isso que eu entendi. Muito bom, isso mesmo. Né? Muito bem. Quem mais quer falar? André, quero te escutar também. Tá bom. O título fala na grande romagem, né? Caminhada, né? Mas ele fala da fé, mas também fala do chamado, né? Então, nós poderíamos pensar um pouco diferente, não só olhando para esse passado distante, aqui com Abraão, com Moisés, com outros profetas que vieram com grandes responsabilidades, numa época bruta e ignorante, onde teriam, por necessidade, vou usar a palavra, desbravar os princípios da lei de Deus, porque não conheciam, tinham dificuldade até mesmo de discernir a existência do único Deus, porque em tudo que acontecia, em termos de algo diferente, assim, usavam dentro de um simbolismo o nome de Deus. E assim criaram N deuses, a qual o homem assim se apegava para se fortalecer. Então nós vemos que, desta forma, a fé é algo que está presente sempre, junto a todos, porque ela é inata no ser. Por que ela é inata no ser? Porque não podemos esquecer que fomos criados por Deus. E por mais ignorantes que estejamos, sempre existe algo que nos leva a acreditar num ser maior. Então, veja, a fé, ela sempre esteve presente, apenas não sabemos nós discernir corretamente, pela nossa ignorância e falta de informações, aonde buscar esse fortalecimento. Então, buscávamos em todos os sentidos sobrenaturais que assim ocorriam naquele tempo. Mas, como a lei de Deus ela está designada sempre através do progresso, tudo se evoluiu. Através dessa evolução, nós fomos tendo um pouco mais de conhecimento das leis, principalmente após a vinda de nosso irmão maior, que é Jesus. Jesus de Nazaré. Igual assim falamos. A partir dali, tudo se transformou. Então, daí a gente já começa a poder pensar um pouco mais
nessa palavra chamado e nessa palavra romagem. Fomos todos nós chamados para, assim, traçarmos uma caminhada nesse planeta de prova e de expiação, designado como Terra. Onde, como Abraão, também não sabemos o caminho a seguir, porque há necessidade de nós desbravarmos inicialmente a nós mesmos. Porque precisamos nos conhecer melhor. Precisamos nos fortalecermos dentro desta fé consciente, da qual nos impulsiona sempre a caminharmos para a frente, em busca da nossa cura, da nossa libertação, em busca da nossa melhora, em busca da nossa reconciliação, primeiro para com Deus, segundo para consigo mesmo, e depois com nossos semelhantes, aqueles que o Pai assim colocasse em nossos caminhos. Porque através dessa palavra reconciliação, geramos afinidades, respeito, simpatia. E principalmente conseguimos vislumbrar quais são as nossas obrigações de uns para com os outros. Daí podemos dizer que ali está o nosso povo, da qual temos que levar, vou dizer assim, de uma forma ilustrativa, a terra prometida. Ou seja, levá-los para o seu despertar, para que assim também, juntamente conosco, se fortaleçam nesta fé. E através dessa união de pensamentos e de ideais corretos e justos, possamos caminhar sempre buscando, através do aprendizado, como também através do desapego e do respeito a Deus e ao próprio planeta da qual habitamos e seus habitantes, a oportunidade da melhora, porque estaremos nos tornando a cada dia seres melhores, seres mais responsáveis, vou dizer assim, seres mais calejados, mediante a trajetória difícil, repleta muitas das vezes de constrangimentos, né? Repleto de calúnias, incompreensões, caminhos escabrosos, né? Do qual aí nos aguarda, que teremos por necessidade de desbravá-los com sabedoria, sem gerar a qualquer momento desentendimentos, mas sim firme, caminhar fortalecido na fé, mas também fortalecido daquele sentimento de amor para com Deus, que tem por necessidade de se fixar lá no âmago espiritual de cada um de nós. Porque assim estaremos a vencer essa trajetória e fazer com que realmente ela se torne uma grande romagem em nossas vidas.
Então, nunca esqueçamos de que teremos que a cada dia superar dificuldades. A cada dia temos a necessidade de eliminar obstáculos, ou vou dizer, a cada dia temos a necessidade de eliminar as montanhas das quais estão presentes em nossas vidas. Porque Jesus ensinou que a fé remove montanhas. As montanhas do coração, as montanhas do pensamento, as montanhas das nossas vulnerabilidades morais. Então, deixemos que esta fé consciente, raciocinada, se fortaleça dentro de cada um de nós. E não esqueçamos que todos fomos chamados lá na erraticidade como espíritos para poder, num planeta de prova e de expiação, caminhar contra todas as dificuldades, porque isto exigirá de nós a abdicação do nosso orgulho, e aonde teremos que fortalecermos na simplicidade e na fé da consciência plena que estamos a caminho da aproximação junto a Jesus, junto a Deus. Então, que essa luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo possa, nesse instante, pairar sobre todos os vossos lares, sobre todos os vossos corações, sobre todas as vossas mentes. E também sobre esse organismo físico, trazendo o bem-estar e trazendo o fortalecimento, do qual, quando assim recebemos o bálsamo divino, faz com que a nossa fé se multiplique e que a nossa fé assim se propague para com o nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus por esta oportunidade que nos colocou de nos trazer conhecimento sobre a fé, sobre os caminhos, né, de como construir a nossa felicidade, a nossa paz interior. Né? Agradecendo a Jesus, pedimos a Ele que interfira pelos nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de estudos, grupo de cura, irmãos presentes no nosso encontro, que sejam todos abençoados, iluminados por esta luz que recai sobre todos nós neste momento. Que Jesus, com seu amor e a sua bondade, nos fortaleça e nos coloque em condições de superar as nossas dificuldades. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Que os nossos irmãos em hospitais, em clínicas, sejam todos abençoados, iluminados.
pelo amor e pelo carinho que Jesus tem por todos nós. Que assim seja, Pai. Agradecidos pelo seu carinho, pelo seu amor, vamos lhe dirigir a prece de Cáritas em agradecimento a este momento maravilhoso que tivemos nessa noite, junto de tua companhia. Que a tua paz esteja em todos os nossos corações. E a prece de Cáritas pediria que a Rosana fizesse para nós, Rosana. Senhor Jesus, vamos agradecer mais uma vez todos esses ensinamentos, todas essas vibrações salutares que colocamos e que sentimos, Senhor Jesus. Obrigada. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir um dia a vossa santíssima imagem. E que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Maravilhoso momento, né? Agradeço a todos. Que todos tenham uma boa noite. E quem veja amanhã, até amanhã. Boa noite.